Pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Larissa Pinheiro, sou professora de processo civil da FASP, certo? E nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Processual Civil 2. A intenção deste vídeo de hoje, né, dessa aula de hoje, é justamente fazer uma apresentação a vocês, tanto minha, né, quanto da disciplina. E que sentido essa apresentação da disciplina? Eu vou falar com vocês agora a ementa da disciplina, né? Quais serão os conteúdos que nós vamos tratar na disciplina. Vou tentar conversar um pouco com vocês sobre a metodologia que vai ser utilizada, como é que nós vamos desenvolver esses temas, né, que serão tratados na disciplina. E aí vamos falar um pouco também da metodologia avaliativa, como é que eu efetivamente faço a avaliação das disciplinas que eu leciono, né? E também passar os contatos, tá bom? Veja, a disciplina de Direito Processual Civil 2 acredito, a disciplina mais extensa de processo civil que nós temos dentro desse universo, entre teoria geral do processo até processo civil 4, que é que nós temos até o presente momento na faculdade. Direito processual civil 2 é a disciplina mais extensa. Em que sentido? Porque ela tem uma maior quantidade de temas a serem trabalhados. Diante dessa constatação, né, eu precisarei muito da ajuda dos alunos para que a gente consiga efetivamente finalizar todos os temas que nós temos a tratar dentro desse nosso curso, certo? E aí, por que essa disciplina ela é tão extensa? Quando vocês pegarem a ementa, eu vou enviar para vocês também a ementa com o cronograma das nossas aulas, vocês vão verificar que na disciplina de Direito Processual Civil 2, nós vamos tratar da formação do processo até a sua finalização do processo de conhecimento, em primeira instância, certo? Porque a questão de recurso em segunda instância nós vemos em processo civil 3. Nós vamos tratar do iniciozinho do processo, como é que o processo ele se desenvolve, aí a gente já entra na conversa sobre a ementa e a programação do curso, né? A primeira coisa que a gente vai ver na nossa disciplina é a formação do processo, né? Nós vamos falar do procedimento comum, obviamente, vamos falar do processo de conhecimento, e nós vamos entender como é que o processo se forma, como é que ele se inicia. E nesse momento nós vamos tratar justamente dos elementos, das atividades que são necessárias para a formação desse processo, dentro desse universo do processo civil. Nós trataremos da petição inicial, né? Nós veremos que essa é a primeira ação, primeira atitude que uma pessoa que quer procurar o Poder Judiciário tem que tomar, né? Vocês já viram, teoria geral do processo e processo civil 1, qual é a finalidade do processo, qual é o objetivo do processo, né? Que tem justamente esse objetivo de ser instrumento para se conseguir a tutela de um direito material, né? Que se pretende ver resguardado através de uma decisão de um poder estatal. E aí nós iniciamos essa saga, digamos assim, através da petição inicial. Através da petição inicial nós começamos a dar forma ao processo. E aí nós veremos petição inicial, nós veremos os elementos dessa petição inicial, seus requisitos, né? O que tem que ter na petição inicial, nós vamos trabalhar os elementos, né? Nós vamos tratar sobre o pedido, que é um dos pontos mais importantes da petição inicial. Nós veremos isso nas aulas de petição. E que tem mais coisa para a gente trabalhar, que é justamente esse elemento do pedido na petição inicial. Quando a gente passa da petição inicial, nós vamos estudar a audiência de conciliação e mediação. E aí, nessa audiência, nós veremos o que é essa audiência, que é uma novidade do Código de Processo Civil 2015, porque ela passa a ser obrigatória. Nós vamos ver em que medida e quais os casos em que ela pode ser dispensada, né? Depois dessa audiência de conciliação e mediação, nós vamos fazer todo essa linha do tempo do processo, certo? Petição inicial, audiência de conciliação e mediação.
Não conseguiu conciliar, mediar, nós vamos estudar agora a parte da defesa do réu, né? Que a partir desse momento dessa audiência, o réu é dado um prazo para o réu apresentar a defesa. Quais são as respostas que o réu pode dar dentro de um processo, né? Qual é a resposta, a regra geral, que seria a contestação? Como é que eu faço uma contestação, né? O que é que a contestação deve ter? O que efetivamente, a reconvenção? Nós vamos trabalhar a reconvenção também. E também trabalharemos revelia, né? Dentro da defesa do réu, a gente trata as respostas dele, a possibilidade de reconvenção, que é justamente o réu poder fazer uma pretensão contra o autor dentro daquele mesmo processo, e a revelia, que é quando existe a ausência de defesa do réu naquele processo. Nós vamos ver quando acontece a revelia, quais são os efeitos que a revelia pode trazer para o processo, né? E vamos trabalhar como esse processo ele segue, existindo a resposta ou não do réu. Passada essa fase, né? Petição inicial, audiência de conciliação e mediação, resposta do réu, nós vamos para a audiência, o julgamento conforme o processo, certo? Nós vamos ver o que é uma decisão de saneamento, o que é o saneamento processual. E aí nós chegamos no ponto em que vamos estudar o momento, se o processo não precisar mais de produção de prova, né? Já se julgaria conforme o estado do processo. Nós vamos entender que tipo de julgamento é esse, né? Como é que ele se procede dentro do processo. E aí nós vamos tratar do saneamento e da imposição da produção de provas. Finalizada essa primeira parte da disciplina, nós vamos para a segunda parte, que é justamente o sistema probatório. E aí no sistema probatório nós vamos estudar essa outra fase, que é a fase justamente de produção de provas dentro do processo. Quando nem todos os elementos foram apresentados na petição inicial e na contestação, o juiz e as partes entendem que devem ser produzidas outras provas além daquelas que já estão carreadas nos autos através de prova documental, vai ser marcado uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução, que nós vamos estudar o que acontece na audiência de instrução, o que acontece nela, efetivamente, nós vamos ver quais são as provas que podem ser produzidas, quais são os elementos de prova, quais são os meios de prova, como se produz cada tipo de prova, certo? Nós vamos estudar isso em direito probatório, nós vamos entender a importância da prova no processo e os sistemas processuais que influenciam diretamente na valoração das provas, certo? Nós trabalharemos também as tutelas provisórias, né? Que é justamente aquela tutela as tutelas antecipadas, né? Pode ser a tutela antecipada de urgência, de evidência e a tutela cautelar. Nós vamos entender a diferença entre esses tipos de tutelas provisórias, certo? Que são importantíssimas dentro do processo. Passada essa parte, né? Todo esse andamento, nós chegamos quando finalizamos a instrução probatória, o que é que acontece? Passamos por petição inicial, né? Audiência de conciliação, mediação, defesa do réu, resposta do réu, que ele pode responder e não se defender, nós veremos isso. Veremos que o juiz vai sentar e analisar se é o caso de conceder uma tutela provisória, nós conversaremos sobre isso. Ou se não é o caso de tutela provisória, é o caso de julgamento do processo conforme o estado dele, não precisa de outras provas. Nós trabalharemos a produção de provas, se elas forem necessárias. E depois que produz as provas, as partes apresentam alegações finais, nós vamos para outra parte do curso, que é justamente a decisão judicial. Nós vamos trabalhar a sentença, certo? Nós veremos os vários tipos de provimento judicial que podem existir, né? Temos o despacho, temos a decisão interlocutória e temos a sentença. Nós vamos entender o que é sentença, quais são os elementos dessa decisão judicial, né? Como ela põe fim a uma fase do processo, né? Como ela deve ser fundamentada,
quais são as nuances dessa decisão. E, por fim, nós estudaremos a coisa julgada. Eu acredito que vocês já ouviram falar em coisa julgada, né? Coisa julgada é justamente quando a gente tem uma decisão judicial e, efetivamente, passado o prazo, né, de recurso, ou se já recorreu, já finalizou aquela discussão no tribunal, transita em julgado. Quando transita em julgado o processo, ou seja, não cabe mais recurso, nem mais discussão dentro daquele mesmo processo, dizemos que aquela decisão ela está sob o manto da coisa julgada, ou seja, ela não pode ser modificada, com algumas exceções, né? E essas exceções nós estudaremos em processo civil 3, que é a questão da querela nullitatis e a questão da ação rescisória, certo? E aí, para finalizar, se efetivamente nós tivermos tempo, porque vocês estão vendo como é extenso o programa, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o procedimento de juizados especiais, para que a gente faça o contraponto entre o procedimento que a gente vai estudar e o procedimento que é utilizado nos juizados, certo? Então, o programa de conteúdo, a ementa da nossa disciplina é essa, certo? A formação do processo, com a petição inicial, passando por todas essas fases até a coisa julgada. E aí, quando chegar na coisa julgada, a gente finalizar a nossa disciplina, a gente faz um estudo sobre o procedimento nos juizados especiais, tá certo? Qual é a metodologia utilizada? Veja, a metodologia que eu gosto de utilizar nas aulas é justamente uma metodologia ativa. Nós estudaremos, primeiro, questão de legislação, nós vamos estudar a legislação, vamos estudar os artigos do Código de Processo Civil, as legislações extravagantes, Constituição Federal em alguns momentos. Nós vamos ter esse estudo de lei, né? De letra de lei, que é importante. Vamos ter estudo doutrinário, né? Nós vamos entender como a doutrina ela se posiciona em relação aos temas abordados na disciplina. Eu gosto sempre de passar trechos de livros de doutrina para que os alunos leiam antes das aulas, né? E eu peço efetivamente, isso é a metodologia ativa, que vocês leiam os textos que forem passados para a turma antes da aula. Por quê? Porque nós vamos fazer discussões durante as aulas. Vai ter a parte expositiva, certo? Em que eu vou dar, obviamente, as noções gerais sobre o tema, os conceitos, os aspectos mais importantes. Quando for um tema um pouco complicado, como é a questão de pedido, vocês vão ver que pedido na petição inicial é um tema bem... Ele é ótimo de se estudar, mas tem muitas nuances, muitas classificações, então é uma aula que a gente vai ter uma aula mais expositiva do que participativa, né? Mas em outros momentos eu quero a participação dos alunos, né? É importante essa participação dos alunos para que a gente efetivamente a gente consiga fazer com que vocês absorvam o máximo possível da disciplina, não só de decorar artigos de lei, de legislação, mas que vocês compreendam a lógica processual, o andamento processual, né? E nós vamos tratar também de jurisprudência, vai ser legislação, doutrina, jurisprudência, em que eu peço que vocês leiam antes e já cheguem na aula com a leitura daqueles textos para que a gente possa discutir, para que vocês possam tirar as dúvidas naquela aula, certo? Me ponho à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? Nesse momento de distanciamento, que por enquanto as aulas estão sendo através de plataformas, né? Online. Vocês podem enviar as dúvidas através de e-mail, né? Eu vou passar meu e-mail. Tem um e-mail da turma já, e aí eu vou passar para vocês, certo? Para que vocês me mandem efetivamente as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai suprindo essas dúvidas que vocês tenham, tá certo? E aí, eu gosto também muito de aliar o que a gente vai aprender aqui com a prática. Em que sentido?
vocês vão ver, nós teremos trabalhos que serão passados e vocês vão ver efetivamente que nós trabalharemos casos práticos. Pronto, na questão da petição inicial, eu vou trabalhar com vocês um modelo de petição inicial. Eu vou querer passar para vocês, que vocês aprendam, que vocês compreendam como é que se redige uma petição inicial. Eu não quero apenas que vocês fiquem naquele lugar comum de estudar a legislação e a doutrina, mas não saibam sequer redigir uma petição, né? Porque quando vocês saírem da faculdade, alguns serão advogados, outros estudarão para concurso, mas em qualquer ramo do direito que você adentrar, você vai ter que saber, no mínimo, fazer uma petição, né? Então, eu pretendo trabalhar com vocês modelos de petições, de petição inicial, modelo de contestação, de reconvenção, certo? Para que vocês efetivamente saibam o mínimo, né, de uma estrutura de uma petição, certo? Então, nós teremos trabalhos práticos em relação a isso. Vamos trabalhar casos práticos para que vocês desenvolvam essas peças processuais, para que vocês tenham em mente o andamento de um processo, para que quando vocês saiam da faculdade, vocês saiam sabendo pelo menos manusear um processo, analisar aquele processo, redigir petições, né, sem precisar estar se socorrendo aqueles modelos prontos de internet. Que vocês saibam pelo menos o básico de um esqueleto de uma petição, certo? Então, nós trabalharemos também com esse tipo de metodologia. Faremos trabalhos, outros trabalhos também de doutrina, obviamente, e a metodologia é essa, né? É justamente eu passar os textos para vocês lerem antes das aulas. Na aula vai ter uma parte expositiva em que eu vou repassar para vocês essa parte básica de doutrina, jurisprudência, legislação, certo? E aí eu quero a participação de vocês nas aulas, porque também eu gosto de, assim, agraciar os alunos que participam, né? Que é importante para o professor e para o próprio aluno. Eu quero que vocês tirem dúvidas comigo, que vocês participem, exponham a opinião de vocês, certo? E aí, passada essa questão de metodologia, né? Eu vou passar para vocês, como eu já disse, um cronograma das nossas aulas, para que vocês se preparem bem direitinho antes das aulas, certo? Vai ser bem tranquilo. E aí, por fim, a questão da avaliação, né? Que todo aluno parece que tem uma agonia para saber como é a avaliação do professor. Parece que se preocupa muito mais com a avaliação do que com, efetivamente, a absorção do que está sendo repassado ali. Veja, a minha avaliação, eu gosto de fazer o seguinte: eu sempre divido o valor total da unidade entre trabalho e prova, né? Os trabalhos, eu vou passar 2 trabalhos para vocês, certo? Lógico que com antecedência boa, para que seja feito em grupo, pode ser feito em grupo, os trabalhos. E aí, cada trabalho vale 2 pontos, certo? Então, vão ser 4 pontos da unidade em trabalho. E a avaliação, ela vale até 6 pontos, certo? A avaliação individual de cada unidade. Então, eu divido assim, serão 2 trabalhos, cada um valendo 2 pontos, e a avaliação valendo até 6 pontos, tá certo? A metodologia avaliativa é essa. Com relação a como é feita a avaliação, eu não coloco um modelo pré-estabelecido, né? Dependendo de como a turma for, de como for o trabalho com a turma, do que a gente desenvolver, eu posso fazer avaliações de marcar, posso fazer questões abertas, mas geralmente minhas provas têm questões abertas, certo? Não é uma prova que é toda de marcar X. Mas aí vocês vão ver que quando a gente for desenvolvendo a disciplina, vocês vão fazer as avaliações bem tranquilas, tá bom? Bem, é isso, né? A metodologia é essa. O material, o conteúdo a ser trabalhado é esse que eu já falei com vocês. A forma de avaliação é essa.
E aí, quem tiver algum material doutrinário, algum livro de processo civil, manual, curso, comecem a estudar por ele, né? Eu geralmente sugiro, em termos de Dieta, temos Marinoni, né, que são bons nomes do direito processual civil. Temos outras bibliografias que eu posso repassar para vocês quando eu repassar a ementa, certo? E aí, eu gosto muito de mandar algumas partes dos livros referentes à aula que nós vamos trabalhar em subsequência, para que os alunos que não têm livro doutrinário sobre aquele tema, eles possam ter acesso a essas leituras, tá certo? Mas vai ser bem tranquilo. Vou estar sempre à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas que persistam, certo? E aí eu peço que o representante de turma ele entre em contato comigo, certo? Eu vou passar o e-mail agora para vocês. O e-mail é processocivilfasp@gmail.com, certo? processocivilfasp@gmail.com. Esse é o e-mail de Direito Processual Civil 2 da minha disciplina na FASP, tá certo? Envie um e-mail para esse e-mail, né, o representante de turma, com o seu nome, o e-mail respectivo e o contato de WhatsApp, para que a gente possa manter em contato e aí, através do e-mail, eu vou repassando os materiais a serem trabalhados. Tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, vocês enviam por e-mail também, por esse e-mail, que a gente vai conversando, tá bom? Essa primeira aula, esse primeiro encontro é justamente para fazer essa apresentação para vocês, para que vocês me conhecessem, conheçam a disciplina. E aí, próxima semana, né, nós iniciaremos efetivamente as aulas sobre já os conteúdos da nossa disciplina, tá certo? Tudo de bom para vocês.